Antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir encarecidamente que vocês deixem o like e se inscrevam. Eu não tive que aguentar certas coisas nessa trend à toa, e vocês vão logo entender do que eu tô falando. Hey, gente! Como prometido, bem-vindos à segunda e última parte do iceberg dos mangás de terror. No vídeo passado, abordamos as 4 primeiras camadas desse iceberg, e agora iremos para o restante, as profundezas. Mas dessa vez, gente, vocês viram o aviso no começo do vídeo. Não é brincadeira. Se por acaso é sensível a temas pesados ou violentos, não prossiga. Ou se for, prossiga com cuidado. Vocês vão entender por que eu tô sendo tão cauteloso no começo. Se durante o vídeo vocês se sentirem mal ou coisa parecida, não hesitem em sair, eu não vou julgar. As coisas aqui não são pra qualquer um, nem pra mim e nem pra você provavelmente. Bom, dito isso, vamos lá sem mais enrolação, as profundezas do iceberg dos mangás de terror. Tomie, mais uma obra do mestre do terror japonês, Junji Ito. Lançado em 1987, Tomie conta sobre uma classe do ensino médio, onde uma aluna muito querida entre eles, chamada Tomie, acaba sendo brutalmente assassinada. Os colegas murmuram como alguém tão bela não merecia tal destino. Porém, o mistério começa quando uma garota estranhamente parecida com ela chega e pede perdão por estar atrasada. Os mistérios vão se desvendando enquanto vem Tomie sempre voltando para fazer o que mais gosta, brincar com os homens de todas as formas possíveis. Eu posso dizer que, apesar do visual marcante, essa não é a melhor obra do Junji Ito. É um dos que mais brinca com essa ideia de deformação da figura humana. Mas não é uma que você olha e pensa, nossa, que roteiro maravilhoso, que roteiro mirabolante. De longe parece mais um experimento do próprio autor, como se ele estivesse treinando um pouco e só quisesse desenhar algumas coisas macabras. Porque meio que os plots dos capítulos são sempre os mesmos, só com vítimas e transformações diferentes. Eu diria que ainda vale a pena se você é fã do autor e só quer passar o tempo. Nesse caso você nem precisa pensar muito, só senta e aproveita se é disso que você gosta. Gyo. Bom, esse tá mais pra uma antologia do que uma história única. Também do Junji Ito, ela contém contos escritos e desenhados pelo mestre, que dentre eles também tem um que eu vou incluir nesse tópico. Gyo conta sobre um casal que estava numa viagem e de repente do mar começam a surgir criaturas bizarras que atacam tudo que estiver à sua frente. E mesmo que eles consigam matar o primeiro que os atacou, o caos começa a se espalhar e chega até Tóquio e o apocalipse está instalado. Já na sequência, para emendar, temos The Enigma of Amigara Fault. Nesse conto, após um terremoto muito forte atingir a região da montanha de Amigara, os mistérios se ocorrem através de milhares de buracos em formas humanas na montanha, e eles se estendem por muitas milhas para dentro da parede. Um dos curiosos, o Aki, conforme ele investiga a respeito desses buracos, ele vai sentindo um chamado para experienciar por conta própria aquelas formas, que parece que foram feitas exclusivamente para eles. Esses são os mais importantes dentro dessa antologia. Gyo aposta bem mais do horror visual, como já é de praxe do Junji Ito, e talvez por serem figuras marinhas, seja um dos trabalhos mais horripilantes dele. Já Enigma é muito mais um horror psicológico, mostrando que até disso o mestre sabe trabalhar, porque todos os que olham essas formas na montanha percebem que encaixam perfeitamente neles, mas sabem que se entrarem ali é morte certa, porque vai ser impossível retirá-las. Mas é como se dissessem que é aqui que você morre e dessa forma. Eu pelo menos considero uma das obras-primas do Junji Ito e com certeza vale muito a pena. Mas também eu considero um dos mais pesados dele, principalmente o Enigma. Chega a ser meio agonizante só de pensar nas pessoas morrendo daquele jeito dentro das paredes. Tenku Shinpan. Esse é mais conhecido pelo público porque recentemente ele teve um anime na Netflix. O mangá de 2013 tem 21 volumes. Conta sobre uma garota chamada Yuri, que acorda nesses terraços abandonados, em que as portas estão trancadas e não há nenhum sinal de vida lá embaixo. Só há terraços de prédios conectados por pontes, onde tudo que a menina consegue ver são mascarados sádicos matando as pessoas que surgem nesses terraços, e sobreviventes dessa situação. Ela descobre que seu irmão também está por ali, então seu objetivo é encontrá-lo e fugir desse lugar. Ele tem uma fórmula mais ou menos de killing game, porém se assemelha mais a um survival horror, pois além de ação brutal, que já é visível nos primeiros momentos, é recheado de momentos tensos, principalmente por não saber em quem confiar, porque a melhor arma dos sobreviventes contra esses mascarados é a confiança uns nos outros, então é fácil alguém apunhá-la pelas costas por causa de oportunidades que encontram. A obra até tenta fazer com que você se importe com alguns vilões, mas na real só foca nas duas protagonistas,
De resto, o que essa obra te oferece é ação e gore. Não cai tanto quanto o Elfen Lied, mas ele consegue fazer situações bem tensas que fazem você prezar pela vida dos protagonistas. Só não vai muito além disso, e honestamente eu não sei porque tá tão embaixo no iceberg. Eu não veria diferença entre esse e qualquer outro Killing Game. School Live, também chamado de Gakogurashi, é um mangá de 2012 com 12 volumes. Conta sobre uma garotinha chamada Yuki, que adora sua escola, pois lá é um local agradável em que ela faz atividades divertidas com suas amigas, o clube de vida escolar. Porque na realidade, a escola e o redor todo já estão um apocalipse zumbi, e as amigas da Yuki são basicamente sobreviventes instaladas na escola. Perto da Yuki, que parece tão traumatizada que criou um cenário fictício dentro da cabeça dela, as amigas agem como se estivessem fazendo brincadeiras recreativas, porque temem o que pode acontecer com ela se ela descobrir de fato a verdade, se ela voltar à realidade. Esse, além de apostar num terror mais psicológico, já que a protagonista tem essa quebra de realidade na cabeça dela, tem aquela ideia de brutalidade e tensão envolvendo meninas fofas. Você vê que elas estão exaustas, frustradas e às vezes algumas até sentem raiva da Yuki por viver numa realidade que tá tudo bem enquanto o mundo em volta tá o caos. Tem também um anime pra quem quer ver e eu também recomendo. Comparado a Madoka Mágica e Mahou Shoujo Site, eu diria que este é bem mais pesado em aproveitar essa temática de fofura brutal. Chi no Adachi. Olha só se não é do mesmo autor de Akonohana. É, aquele lá mesmo. Mas nesse caso, eu considero que o autor não quis trazer uma lição de vida como anteriormente. Dessa vez é bem mais uma história possível de acontecer, mas muito exagerada. Se fosse para eu resumir de forma rápida, a trama é uma mãe yandere. Bom, agora falando de forma séria, a história conta sobre uma mãe estritamente protetora e possessiva com seu filho, que cresce muito alienado com relação ao mundo, e quando vai tentar novas relações, a mãe dele sempre fica no caminho. As pessoas se apegam ao protagonista e tentam fazê-lo cair na real, porém a mãe dele sempre tá lá para evitar isso, fazendo de tudo para garantir que seu precioso filho ficará ao lado dela, e que ele acredite que não há lugar para ele senão nos braços da mãe. Eu consigo ver aqui uma enorme evolução no traço do autor, seja nas expressões exageradas, na tensão, na agonia que as cenas proporcionam, pois o garoto tá numa divisa gigantesca, já que, como retratado em Akonohana, é difícil se desapegar de alguém que foi tão impactante na vida. Mesmo que alguém esteja realmente tentando ajudar e tentar tirar ele dessa situação, é muito difícil. Eu não pretendo fazer review desse, porque eu realmente fiquei mal lendo Chi no Adachi. Se não tem mente aberta para aguentar certos dramas, eu recomendo você nem chegar perto desse. Diferente de Akonohana, que no final te ensina uma bela lição de vida, depois de muita sofrência, esse só me fez ficar perturbado. A partir daqui ficou o aviso. Eu quase não posso mostrar de fato as imagens dos mangás a seguir, porque é muito pesado. Mahou Shoujo of the End, também chamado de Magical Girl Apocalypse, é um mangá de 2012 com 16 volumes, e a história acompanha Kogami, que um dia acorda na escola dele e quando ele menos percebe, uma garotinha tá matando brutalmente seus colegas de sala e professores, enquanto apenas repete Magical sem parar. E fica ainda pior quando ele nota que os mortos por essa menina começam a se levantar como se fossem zumbis mega agressivos e que só repetem Magical da mesma forma que a menina. Só pela capa e o visual dessa garotinha, eu já tive 1001 motivos para jogar esse mangá pra longe. Com algumas olhadas em poucos capítulos, eu entendi qual era dessa obra. Como eu já esperava, era gore. Até o capítulo 10 eu não entendia direito o plot, só estava vendo uma bonequinha matando gente de formas absurdas. Bom, o restante, pelo que é dito, é que até o capítulo 21 as reviravoltas são até bem interessantes, porém depois daí fica tudo muito confuso, como se o autor não soubesse de fato o que fazer com a história, e só ficasse jogando ideia atrás de ideia e vendo no que dava. Se ainda assim você é um fã de gore e plots bizarros, acho que até vale a pena, mas pra mim não daria muito certo honestamente. Por mais gore que tenha, pelo menos uma linha de história, nem que seja plano de fundo, tem que ter. Div Dead. Eu não vou falar o plot desse justamente porque as informações acerca dele são um pouco escassas. No My Anime List ele sequer tem reviews ou notas, e do que eu vi, ele é uma visual novel de 98, mas o site também diz que tem uma light novel do mesmo ano. Então eu não sei qual veio primeiro ou se essa obra sequer tem uma light novel de fato. Bom, por via das dúvidas eu vou deixar de fora, fica por menção honrosa aqui porque ninguém sabe a verdade. Pelo menos não como eu pesquisei. Jisatsu Circle. Eu também não sei se eu deveria colocar esse no vídeo porque originalmente ele é um filme em live action que ganhou mangá, mas eu vou abrir uma exceção nesse caso. Bom, também conhecido como Suicide Club, ou O Pacto aqui no Brasil, a história conta sobre um suicídio coletivo de 54 meninas de um mesmo colégio. Elas todas se jogam na frente do metrô,
porém só uma sobrevive. E após isso, as investigações acerca desse ocorrido começou a descobrir o porquê disso ter acontecido. Só pelo nome, vocês já podem imaginar que se o gatilho acerca do assunto em vocês é forte, nem cheguem perto, seja do filme ou do mangá, que por incrível que pareça, tem traduzido oficialmente no Brasil. Tudo acerca de Suicide Club tem relação com os pensamentos que adolescentes têm nessa fase complicada. Então o que vemos é de forma bem crua, automutilações, fotos reveladoras para se sentir necessitada por alguém, surtos psicológicos que a personagem tem, como rabiscar o caderno inteiro dela de preto e eventualmente juntar outras adolescentes com a ideia de suicídio novamente. E sim, toda essa obra, que apesar de curta, tem o propósito de criticar toda a sociedade japonesa como um todo, e principalmente o que ocorre nas escolas japonesas, eu acho que não é novidade pra ninguém que a taxa de suicídio no Japão é uma das maiores do mundo, e eu peço perdão pelo tom sério do nada, mas infelizmente nesse caso eu não tinha como fazer piada, e o pior é que não vai ser a única vez nesse vídeo. The Drifting Classroom, lançado em 72 e tendo 11 volumes, a história conta sobre um aluno da sexta série chamado Shou Takamatsu, que um dia, enquanto estava na escola, ela é teleportada para uma ilha deserta afastada de tudo e todos da sociedade. Agora, nesse local hostil, onde começam a acontecer eventos sobrenaturais e criaturas começam a surgir, os adultos sem problemas em se adaptar, então sobra para o protagonista se adaptar e crescer em tão pouco tempo, para poder se salvar e salvar os seus colegas de classe. Esse se torna interessante por justamente passar essa ideia de como crianças agem nessas situações. Ou elas se adaptam bem, às vezes melhor que adultos, tipo, aceitam melhor a situação, ou elas acabam perdendo a sanidade e voltando aos primórdios da humanidade, porque estão desesperados por sobreviver. É meio discutível algumas ações, mas na maioria elas agem por maioria. Se um vai, o resto acompanha. Todo tipo de situação bizarra e horrorizante que ocorre com crianças traz uma camada a mais para o terror. Felizmente, ele consegue cadenciar o amadurecimento do protagonista para ajudar o restante, com os momentos de tensão que nem sempre eles vão fazer as escolhas mais inteligentes, porque afinal, ainda são crianças. A Classroom Barefoot of Angels. Eu fiquei surpreso desse iceberg conter essa entrada. Para vocês terem sequer noção do que eu tô falando, essa é uma webcomic que nem existe físico, não tem página wiki sobre e nem mesmo no MyAnimeList. Essa webcomic de 2019 tem apenas 10 capítulos e a ideia inicial é sobre uma aluna muito adorada por todas as amigas, chamada Amani, que acaba morrendo. Então 3 alunas trancam todas dentro da sala até que a impostora seja morta. Eu, sendo bem sincero, não sei nem o que falar sobre essa história. Ela tem um estilo bem legalzinho, com traços bem bonitinhos até. Mas o que eu mais vi aqui foram meninas psicóticas cortando pescoços com canivetes, pulando de janelas ou cortando membros das outras. Chega a ser meio difícil falar algo sobre, porque depois que eu li tudo, eu nem mesmo sei o que interpretar. Não sei o que a Mani é, não sei por que ela fazia as coisas que fez, eu não consigo compreender nada. Se alguém souber, por favor me diz, porque até mesmo eu que já vi Angel's Egg, não soube dizer o que raios eu acabei de ler. Dragon Head, de 94, tendo 10 volumes, Dragon Head me chamou a atenção por principalmente alguns designs, principalmente desse ser aqui. Bom, a história conta sobre Tero, que presencia vários colegas morrendo num acidente de trem horrível, por causa de um terremoto, e quando descobre mais 2 sobreviventes, os 3 começam a ver que esses eventos estão acarretando no mundo que eles conhecem, ficando pior e mais sombrio, mas ninguém sabe o porquê. Eles têm que sair dos túneis, mas isso vai ser bem difícil. Eu vou dizer que esse mangá traz bastante essa ideia de survival horror, porque a falta de luz e comida realmente afeta as pessoas. Então conforme o protagonista vai vendo mais mortes e a insanidade atacando, mais as coisas vão piorando. Se você gosta de gore, insanidade, essas coisas em si, é uma boa pedida, mas eu diria que o final pode ser um pouquinho forçado, porque ele tenta de maneira bem exagerada ser profunda. Uma explicação de sei lá quantas páginas sobre o conceito de medo, que honestamente não precisava. Por ser bem mais realista, as mortes e a própria insanidade apresentada é bem mais crua. Então vai de você, querer algo mais fantasioso ou algo bem cru no quesito gore. Pumpkin Night. Esse ficou mais conhecido por causa do Purim, que fez um vídeo inteiro dedicado a esse mangá. Lá ele detalha melhor alguns aspectos, inclusive eu vou deixar na descrição. De 2016 e está em publicação até hoje, o que tem pra falar desse mangá é: uma assassina psicótica com abóbora na cabeça começa a terrorizar um grupo seletivo de pessoas e matar elas das formas mais brutais que ela puder. O objetivo desse mangá é nada mais que mostrar gore bem detalhado pra vocês. O artista é muito bom, o traço dele eu acho muito bonito. Ele consegue não só desenhar cicatrizes e vísceras, mas como os próprios personagens. Mas depois disso, não tem muita coisa, porque ele faz o que muitas obras tentam e sempre dá meio errado: humanizar até demais o vilão da história. Não que seja ruim humanizar
próprio Shigaraki de Boku no Hero é excelente por isso. Mas em casos como esse, que a ameaça se assemelha mais ao Michael Myers, um vilão de filme de terror, humanizar meio que tira parte do brilho do personagem. Bom, em Pumpkin Night eu vi que tem gente que gosta disso, mas aí vai de cada um. Nesse caso é igual o Mahou Shoujo Site, que exagera em tudo pra você ter pena dela, que cria as piores pessoas do mundo, que você, por mais que fique do lado da assassina pelo tanto de coisas que fizeram com ela, você meio que entende nas entrelinhas que aquilo é muito difícil de acontecer. Tipo, não vai acontecer da maneira que foi mostrado. Mas acredite, esse mangá não tem muito a oferecer no enredo. Ele realmente só tá ali pra te oferecer gore com traços bem desenhados. Só isso. Ah, mas não é um gore cru e realista demais também. Tem coisas que são mais reais e tem mortes que são até fantasiosas. Então eu só diria pra nesse caso, você ir se tá a fim de ver sangue e mortes. Acreditem, não é bem o meu caso, mas eu sei que tem gente que gosta. Shoujo Tsubaki. Tá. Esse é de 84 e conta sobre uma garota órfã, que é sequestrada por um rapaz dono de um circo de horrores, que tem um homem múmia, uma mulher cobra e um cara meio esquisito sem pulmões. E a protagonista meio que age não como uma das atrações, mas sim a cuidadora desses anormais. Olha, esse mangá é bem curto, só tem 6 capítulos, então só leia ele se você gosta de explorar coisa esquisita e se gosta de eroguro. Que pra quem não sabe, esse termo basicamente quer dizer erótico e grotesco. No mundo da música é bem mais simbólico isso, porque os artistas colocam maquiagens que os deixam com um visual mais agressivo e estranho. Já no mundo da arte, das obras em quadrinhos, é meio que literal isso. Eu não quero me aprofundar muito, porque isso pode me ferrar com o YouTube, mas não tem muito que esse mangá possa te oferecer. Ele te deixa curioso pra conhecer mais acerca do trabalho do autor, com certeza. Que assim como o outro caso da lista, só vá ler mais dele se você gosta de figuras estranhas e erogore, vou chamar assim. Não é minha praia, então fica à vontade. Olha só quem voltou, não é mesmo? Eu não vou me aprofundar em Dokumushi, até porque eu já fiz um vídeo inteiro dedicado a ele e minha frustração com essa coisa. Mas em geral, é outro killing game, só que num ambiente totalmente fechado, e as únicas saídas daquelas pessoas para terem alguma comida é por canibalismo. É uma escolha difícil entre levar uma injeção na testa ou falar de novo sobre Dokumushi, mas nesse caso eu aceito a injeção na testa. Minha indignação não tá nem no fator de eu terminar o mangá mais bravo do que quando comecei, ou que tem uma fucking sequência disso. Tá em que o primeiro mangá não tem scans traduzidas até o final, mas a sequência já tá sendo traduzida. Inglês, cara, porque ele nunca vai ter em português. Eu sei que tradutor de scan não ganha aquela coisa, ou às vezes nem ganha, só tá fazendo por hobby ou amor à obra, que honestamente não parece muito ser o caso dessa vez. Mas o que diabos aconteceu para as scans terem parado antes do capítulo 30? Eu só queria entender isso. Mas eu sei que nesse ponto eu tô chutando cachorro morto, porque se alguém for traduzir algo, então provavelmente vão traduzir algo mais relevante pro público e pro site. Então acho que já tenho parte da minha resposta. Enfim, vá ver o meu vídeo se você ficou interessado nesse mangá. Tá no card aí pra quem quiser. My-chan's Daily Life. Eu sei que eu dei o aviso no começo, mas agora não sei nem se eu vou conseguir chegar até o final. Eu juro que eu tava passando mal enquanto escrevi o roteiro. My-chan's Daily Life é de 2004. É um volume único também. Mai é uma maid de 17 anos, que a família que ela serve faz de tudo com ela. Sabe por quê? Porque ela pode se regenerar. Não só isso, como ela também providencia serviços para alguns amigos da família. Então tudo na vida dessa menina é resumido a tortura. Não importa o que façam com ela. Esquartejar, estuprar, envenenar. Eu acho que até tortura mental é regenerada por ela. Ou seja, eles fazem o que bem entender com ela e ela nunca vai morrer, independente do quão horrível for a sua morte. E é só isso. Literalmente não tenho o que acrescentar sobre esse mangá. Ele é só isso, o perfeito exemplo para vocês de erogore. É gore erótico. Alguns chamariam de torture porn isso, mas eu arrisco dizer que não. Tá mais para uma representação sexual do gore do que uma representação teatral da fragilidade humana através de mutilação. Então 10 de 10 vale a pena. Kijin Garou, de 2004, essa é uma antologia com vários contos incluídos nela. Ao que indica tem 6, mas eu só achei 2 pra ler. E acreditem, esse diferente de Dokumushi, nem dá sinal que os outros contos serão traduzidos pra inglês, ou que eu consiga achar uma scan japonesa pra ler. Certeza que tá naqueles sites com bloqueio de VPN, e como eu não manjo disso, deixa pra lá. Mas ok, pelo menos temos sobre o que cada conto é. Primeiro, uma garota que coleciona tudo que seu crush toca. Segundo, um homem que mantém as fotos de uma mulher que lhe deu um serviço com a boca. Mas claro, nenhuma coleção é coleção sem umas variedades. Terceiro, um novo jogo sobre dar prazer às mulheres. E comprando mais cartas pode destravar mais maneiras de realizar esses atos. E algumas dessas garotas têm gostos peculiares.
quarto, que tá escrito sexto, mas enfim. Uma garota suicida que encontra um grupo de mulheres doentios que veem prazer no aborto e fazem dele uma arte grotesca. Agora sim um que eu encontrei. Harakiri, que pelo nome já indica do que se trata. Harakiri, também chamado de seppuku, para quem não sabe, é um ritual que ocorria no Japão entre os samurais da época feudal, em que se de alguma forma eles perdessem sua honra, eles tinham que se suicidar, cortando as próprias barrigas com suas espadas, para que dessa forma eles possam ter uma morte honrosa pelo menos. Ok, esse conto basicamente conta sobre um grupo de meninas que vê beleza nesse esventramento, e fazem disso uma arte para elas mesmas, como uma forma de entretenimento e prazer. É literalmente o erogore. Porque eu não consigo ver mais nada de interessante aqui. Automutilação sempre na barriga e eventualmente tripas. O machucado incoçável. Acho que seria assim a tradução. Conta que colocar minhocas ou vermes, sei lá, debaixo da sua pele pode se tornar um prazer viciante. É ok, né? E o último, que também é o segundo que eu encontrei pra ler, Holy Night. Que basicamente conta do Papai Noel tá aterrorizando o Japão, flodando todos de presentes indesejados. E a única maneira de parar é mostrar que você tá feliz com o que recebeu. É o que acreditam, pelo menos. E a protagonista desse conto tenta arranjar um jeito de fazer o Papai Noel parar de enviar vibradores pra ela. Eu vou falar o quê? Não tem o que eu falar, tá tudo entregue pra vocês. Super Dimensional Love Gun, mais uma antologia de 2014 e tendo 14 contos dentro dela. Acredite, o único propósito desses contos é mostrar bizarrices e nada mais. Mas vamos falar do que dá nome pra essa entrada no iceberg. Super Dimensional Love Gun, que basicamente conta sobre uma garota extremamente inteligente que sempre acerta tudo nos testes da escola. Isso enfurece várias meninas que começam a realizar bullying pesado nela se ela não errar de propósito. Ela faz isso e descobre que errando as respostas, dependendo para onde ela puxar a folha, uma força meio misteriosa empurra, quase como que se fosse um chute, seja o que for que tiver nessa direção. Ela então começa a armar um esquema para criar uma arma que direcionará essa força misteriosa para as garotas que fazem bullying com ela. E funciona tão bem que ela explode a menina. Daí vem o nome Super Dimensional Love Gun. Olha, nesse ponto vocês entenderam, essas antologias são pra você ver bizarrices, e só isso. Então se você chegou nesse ponto, eu vou dizer parabéns, o seu cérebro já deve ter encolhido bastante e seus 2 últimos neurônios foram perdidos. Então, você tá no caminho certo. O que eu tô fazendo da minha vida? 14. Opa, finalmente algo que não é uma antologia e também não é feito pra você passar mal. Quer dizer, mais ou menos. 14 é de 1990 e tem 20 volumes. A história se ambienta no futuro de 2200, onde uma companhia de manufatura de galinha, uma galinha de repente se transforma em um humano com cabeça de galinha chamado Chicken George. E aí, meu filho, boa sorte pra entender o plot. Explicar 14? Não tem como. Eu consegui pegar a mensagem porque várias vezes esse galo gigantesco critica a humanidade, dizendo como eles agem sem controle, interferindo na natureza. Os humanos não percebem o quão grave é, que sem a natureza eles estão ferrados, essas coisas. Não dá pra eu explicar exatamente os plots, mas toda essa bizarrice vem acompanhada de tópicos filosóficos, questionamentos sobre o amor, imortalidade, individualidade, evolução. A lista vai embora. Pensem nesse mangá como se fosse a visão de futuro do autor, que honestamente não tá muito longe de acontecer. Incrível como uma obra cheia de figuras bizarras e plots que fazem tanto sentido quanto uma roleta russa com 6 balas, consegue aprofundar nesses tópicos e você não consegue não pensar no que ele tá falando. Apesar de não ser uma obra tão extraordinária, eu acho que esse sim vale a experiência. Claro, se você tem cabeça pra isso e pra ver um pouco de gore bizarro. Quantas vezes eu falei bizarro nesse vídeo? Shingendai Ryokuden. Tá, vamos lá. Tira a música. Desculpa, gente, esse é o último tópico do iceberg. Enfim chegamos, não é? Alegria. Bom, é porque algo tava aguardando aqui no fundo. Vocês vão entender porque eu parei de falar tão amigavelmente e nem tô fazendo piada. Primeiramente, o autor disso não tem nada a ver, ok? Foi pedido pra ele fazer sob encomenda de empresa, ele só foi lá e fez o trabalho dele. Shingendai Ryokuden é uma antologia também, mas bem maior dessa vez. E o motivo de eu precisar falar desse jeito é porque os contos desse mangá são todos baseados em crimes reais. Eu não vou me aprofundar nos crimes em si, não é meu papel isso, eu não sou um youtuber de casos criminais. O conto mais famoso desse mangá é o caso de Junko Furuta, também chamado de Caso da Garota do Concreto. De forma bem resumida, só para vocês terem um parâmetro do que se trata esse caso, ele é o caso criminal mais famoso, ou um dos mais famosos do Japão, onde 6 criminosos
raptaram uma garota de 17 anos e fizeram todo tipo de atrocidade com ela, por cerca de 44 dias. Para eu não adentrar mais, se vocês ficaram curiosos para saber o que aconteceu ou como esse caso foi resolvido, eu vou deixar um vídeo da Fitoria, que é uma youtuber que eu gosto bastante, e ela tem um vídeo sobre o caso. Tá na descrição e no card para quem quiser. Se você agora quer em detalhes o que eles fizeram com ela, eu espero de coração que você só esteja querendo saciar uma curiosidade nojenta, o mangá tá aí na internet para você ler. Fora esse, que é o mais famoso, tem outros casos que também ocorreram no Japão. A maioria envolvendo mulheres. Um criminoso tem explicação entre 1000 aspas, traumática do porquê as atrocidades, já um deles permanece insolucionado até hoje. Quem, porquê e onde o criminoso tá. Tem gente que gosta disso, mas sério, diferente de Mai-chan, que é do mesmo autor, esse aqui não tem como fazer piada ou sequer entender isso como erogor. Porque quando você tem o contexto de que todos esses contos foram baseados em crimes reais, todo aquele, entre 500 aspas, entretenimento vai embora. Você só fica com pena e mal pelas histórias horrendas e finais trágicos que essas pessoas tiveram. Tem cenas que eu não sabia nem que o corpo humano era capaz de ficar daquela forma. Esse tipo de coisa que você vai encontrar aqui é basicamente tudo que você pensar acerca de gore. Tudo mesmo, de todas as maneiras. Eu não vou falar mais sobre isso. Eu peço perdão, gente, por finalizar esse iceberg gigantesco nesse clima pesado. Mas é que eu não vi muita alternativa. Eu não podia partir de um tópico mega pesado para outro mais cômico. Ia ser um buraco meio grande nesse vídeo. Por isso eu decidi deixar ele pro final. E dessa forma, não muito legal, eu me despeço de vocês e agradeço por terem me acompanhado nessa jornada meio complicada até as fossas. Com isso, terminamos. Exploramos todo o iceberg dos mangás de terror. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Perdão se no meio você se sentiu mal, mas pelo menos você não sofreu sozinho. Afinal, foi eu primeiramente quem teve que procurar por essas obras. E é isso. Se possível, gente, de novo, deixem um like, compartilhem. Se ainda não for inscrito, é bem-vindo a se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Fui.